pessoal, professor Rodrigo aqui de novo, desta vez para explicar a vocês a atividade complementar de língua portuguesa. O que é atividade complementar? Vamos lá. Vocês fazem a atividade do Conectados da Vila. Essas atividades têm semanalmente, todos os dias, e vocês devem fazer. Fora isso, tem uma atividade selecionada pelo professor Rodrigo e pelos demais professores, cada um com sua matéria. O professor Rodrigo seleciona uma atividade por semana. Essa atividade é atividade complementar. Então, além das atividades do Conectados, vocês também devem fazer essa atividade complementar, tá bom? E é dentro do assunto trabalhado. Por exemplo, nesta semana é de língua portuguesa. Semana passada foi de matemática. E a de língua portuguesa está falando justamente sobre o assunto que está sendo tratado pelo Conectados da Vila, que é o texto de opinião ou artigo de opinião. Então, vamos lá, é um reforço, né, gente? E nunca é demais. O reforço sempre ajuda. Texto de opinião ou artigo de opinião. É um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista, né, locutor ou locutora do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos, né, também, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Nesse ponto, gente, esse discurso de autoridade, por exemplo, vamos falar sobre os danos dos jogos, né? As crianças que passam muito tempo com o celular na mão, jogando, isso pode trazer ali problemas psicológicos. Então, quem é que vai falar sobre isso? Um psicólogo, né? Um especialista na área, na questão da mente, da cognição, né? Do comportamento. Então, o psicólogo vai ser o especialista que vai dar ali sua opinião, né, baseada ali nos seus estudos, no que eles observam, no que eles leem, sobre essa questão, sobre esse tema, né, sobre o excesso dos jogos eletrônicos. Isso só foi um exemplo, tá, gente? Então, por aí. A ideia é de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuírem com os debates que estão em voga, né? Em voga no momento, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional, ou voltadas aos valores sociais e à ética. Então, assim, é muito amplo, né? Tem textos de opinião sobre tudo que vocês imaginarem. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião, né? Então, a calçada, vamos fazer um artigo de opinião sobre as calçadas, a qualidade das calçadas de Vila Velha, né? Então, aí a pessoa vai estudar o assunto e vai fazer um texto de opinião sobre aquilo, pode até consultar, né, um especialista para poder saber mais algumas coisas, a pessoa que é responsável aí pela manutenção das obras urbanas, secretário de obras, né? Então, isso é muito importante, tá, gente? É só um exemplo também. Aí aqui, o professor trouxe para vocês, esta atividade foi montada por mim, tá? Tá muito bacana essa atividade, não é porque o professor montou não, mas eu caprichei muito e vejam em tudo, formatação, texto, tudo, tá bom? E tudo com muito carinho para vocês, O uso do telefone celular na escola é um assunto polêmico. É ou não é, gente? Se é, né? Que divide professores, alunos e pais. Ou seja, uns concordam, outros não, outros em partes. Algumas escolas permitem, outras não. Em alguns estados, a proibição do celular virou até lei. No nosso caso aqui, vamos falar a nível municipal, né? Nosso município de Vila Velha, nós temos o regimento escolar, o regimento disciplinar de Vila Velha, que proíbe o celular a não ser para questões pedagógicas. Se for um celular para aula, não tem problema, mas para ficar em sala de aula, mexendo, WhatsApp, rede social, Instagram, Facebook, joguinhos, isso aí não pode, tá? Mas, independentemente de leis, será que ficar o tempo todo teclando no celular é saudável para as crianças? Ficar muito tempo, né, no celular, teclando assim o dia inteiro, virando noite. Tem gente que perde noite de sono, né? Os pais estão dormindo, a criançada tá lá, olhando o que não deve no celular, jogando, dentre outras coisas que nem são para crianças, né? Leia a seguir um painel de texto sobre o assunto. Nele,
há um texto com a opinião de Roseli Saião, psicóloga especialista em educação de crianças e jovens. Então, olha só, uma psicóloga, uma especialista em comportamento, né, de crianças e jovens. Aí ela fala, que tal deixar o celular em casa? Vocês vão fazer a leitura desse texto, o professor não vai ler, senão o nosso vídeo vai ficar imenso. Aí vocês vão fazer a leitura, façam a leitura do texto. Eu já li, né, tanto que o professor que, né, digitou tudo. E aí depois que vocês lerem, vocês irão responder. O texto fala sobre o quê? Qual é o assunto tratado no texto? B. Quem escreveu o texto? Qual é a profissão dela, né? Já sabe qual é a mulher. Quem é ela? Por que ela escreveu esse texto? Qual a profissão dela, né? Ela escreveu um texto. A profissão dela pesa? Pesa. Né? Ela entende do que ela está falando? Com certeza. Por que ela escreveu esse artigo? Qual foi o objetivo dela de escrever esse texto de opinião, esse artigo? Letra D. Caso ela tivesse escrito esse texto no atual período de pandemia, será que a opinião dela seria a mesma? Explique. Então, quando ela escreveu esse texto, ainda não era pandemia, né? Ela escreveu há alguns anos. Mas se fosse hoje, será que ela já mudou de opinião em relação ao celular na escola? Né? O que vocês acham? Porque hoje vocês estão tendo que usar bastante, né? Então, o professor já trouxe esse tema de propósito, porque a princípio o celular na escola não pode, só para questão pedagógica, e agora nós estamos usando muito, né? Vocês, os professores, até os professores não podem usar celular na escola, sabiam disso? Meus alunos sabem, meu celular fica em cima da mesa para eu olhar a hora, né? Porque as nossas salas de aula, infelizmente, não vêm equipadas ali com relógio na parede. Então a gente tem que controlar o tempo para saber quando a aula da gente está acabando, porque vai entrar outro professor, tem os professores de área, e a gente precisa ter esse controle, né, para saber até controlar quantas atividades dá para a gente aplicar em sala naquele momento e tudo mais, né, para liberar vocês, para não passar o horário. Então eu olho hora, mas assim, atender ligação, ficar ali mexendo no celular, WhatsApp, ó, jamais, né, isso é até uma questão de ética, né, pessoal? Vamos lá, falo por mim, tá, gente? Então, se vocês sabem de outro professor que faz isso, aí cada um com seu cada um, né? O professor Rodrigo sabe o que é certo e sempre prezou e gosta de fazer o que é certo. Bom, letra E. E você, o que pensa sobre o uso do celular na escola? Qual a sua opinião? Você acha que deveria liberar, mesmo que fosse para ficar jogando, fazendo coisas que não tem nada a ver com a aula? O que você acha sobre o celular na escola? Dê sua opinião. Aí é que eu resolvi trazer, a gente fala tanto de celular, resolvi trazer para vocês aqui o primeiro celular da história. Olha só como que era. Vocês gostariam de ter um desse? Olha o tamanho disso, gente. Ó, a tecnologia necessária é para saber mais isso aqui, tá? A tecnologia necessária para desenvolver o primeiro celular propriamente dito foi criada em 16 de outubro de 1956. Olha quanto tempo. E o telefone móvel com essa tecnologia em 3 de abril de 1973. Veja a foto ao lado. Então esse aparelho aqui, ele é de 1973, mais velho que eu até. O primeiro celular lançado aqui no país, em 1990, foi o Motorola PT 550. Vendido inicialmente no Rio de Janeiro e logo depois em São Paulo. O aparelho já era um pouco mais compacto, né? Mas é aquele tijolão, aquele pesado, né, gente? Pesadinho. De seu lançamento até os dias atuais, os celulares já passaram por 5 gerações e já estão se encaminhando para a sexta. Então aqui talvez a gente já esteja na sexta geração de aparelhos, né? Porque o aparelho de celular que começou desse jeito aí, como vocês podem ver na foto, já temos aí um aparelho que é praticamente um computador, né? Mais que um computador, porque a gente trabalha com celular o tempo inteiro, ele é indispensável. Hoje, então, gente, em tempos de pandemia, nem se fala, né? O quão útil eles estão sendo às nossas vidas. Vamos para número 2. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. A autora do texto, a gente falando lá daquele texto que nós lemos, da Roseli Saião. A autora do texto é psiquiatra especialista em educação de crianças e jovens. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Ó, lembrando que tem uma diferença aí, tá? Entre duas palavrinhas para vocês não confundirem. Psicólogo é uma coisa, psiquiatra é outra, tá? São profissões parecidas, mas tratam de questões diferentes, tá bom? A autora do texto é psicóloga especialista em educação de crianças e jovens. Letra C. Na opinião de Roseli Saião, mexer no celular é mais saudável do que brincar.
Letra D. Na opinião de Roseli Saião, é melhor se relacionar diretamente com as outras pessoas do que através do celular. Aí vocês vão marcar verdadeiro ou falso de acordo com a leitura. Terceira atividade. Leia a tirinha do personagem Armandinho. Esse menino, vocês já devem ter visto ele às vezes aparece com um sapinho também. Esse menino, o nome dele é Armandinho, tá, gente? Pra quem não conhece. E responda às questões, vamos brincar de telefone sem fio? Vocês já brincaram, gente, de telefone sem fio? Eu já, quando era criança. Aí a menininha, tá. Aí o garotinho lá, o amiguinho, pode ser. Aí a outra menina, vamos. E aí o pessoal começa ali a fazer o quê? Né? Aí ele queria brincar de telefone sem fio, e aí o que os amiguinhos estão fazendo? Letra A, o que acontece nessa tirinha? Aí você vai explicar. Letra B, podemos afirmar que essa tirinha é um texto de opinião? Explique. Essa tirinha, ela pretende ali dar a opinião sobre alguma coisa, tá ali expressando uma crítica sobre algo. O que vocês acham? Letra C. É possível estabelecer uma relação entre a mensagem da tirinha e o texto de Roseli Saião? Vocês acham que o texto e aquele texto da Roseli Saião mais essa tirinha, a gente comparando os dois, eles falam ali sobre a mesma coisa? O assunto é o mesmo praticamente? Letra D. Você conhece a brincadeira telefone sem fio? Como é a brincadeira? Se você conhece, você vai dar a sua opinião e vai falar ali como é que é a brincadeira, né? Aliás, dar opinião não, você vai expressar, a brincadeira é dessa forma, é assim que a gente brinca. E aí você irá responder. Pode consultar os pais, tá? Talvez vocês não saibam, mas a família sabe. E o professor vai disponibilizar depois o gabarito para vocês, tá? Com as respostas. Semana que vem. É sempre uma semana depois, eu dou uma semana de prazo para vocês. Número 4. Observe as imagens abaixo. Leia a opinião de um garoto de 12 anos e responda à questão. Então, nós temos aqui, crianças falando ao celular e temos crianças conversando naturalmente. A menina está aqui, parece que é um tablet, né, que ela está segurando, mas eles estão interagindo, conversando entre eles, né, sorrindo e tal. Eu prefiro conversar ao vivo, porque sinto mais firmeza no que a pessoa diz. Acho que falar com outras pessoas é mais importante do que conversar pelo celular. Isso foi um menino de 12 anos, o Frederico, quem disse, né? Então vocês, após observar as imagens e ler a opinião de Frederico, você concorda com ele? Como prefere conversar com outras pessoas? Explique. Então, assim, nesse momento de pandemia, a gente tem conversado muito através do celular. Mas assim, como você prefere? Você prefere conversar com pelas pessoas somente pelo celular mesmo? Ou vocês preferem, né, você no caso, prefere conversar com as pessoas naturalmente, olho no olho, né, ali pertinho da pessoa? Aí você vai dar a sua opinião. Gente, número 5 para encerrar, nós estamos aí no mês, né, que é o mês de novembro, que é o Novembro Azul. É o mês de prevenção ao câncer de próstata. A próstata, gente, é um órgão masculino presente nos homens, tá? Faz parte do aparelho reprodutor masculino. E aí, infelizmente, tem uma grande incidência de câncer nesse órgão aqui no nosso país, né? No mundo inteiro, na verdade, mas nós estamos falando a nível Brasil. Muitos homens têm preconceito de realizar um exame, né? Tem um exame que a gente faz, eu ainda não fiz, mas pode ser que o ano que vem eu tenha que fazer, porque a partir dos 40 anos é o recomendável que os homens comecem, né, a fazer esse exame, se necessário. Primeiro faz um exame de sangue e depois, se o médico vê a necessidade, o médico pede para fazer esse exame também. E muitos homens têm um preconceito com relação a esse exame, né? E aí, porque eles acham que se fizerem um exame já não vão mais ser homens, né, e tal. E aí vocês podem conversar um pouco com os pais de vocês, com os homens da família, com a mãe. Fala, mãe, como é que é o exame de próstata, né? A mãe pode explicar. E a obrigação da família, né, gente, conversar sobre essas coisas. É corpo humano, é natural, não é safadeza, não é nada demais. É difícil falar sobre o assunto para algumas pessoas, eu sei que mas tem que falar. Melhor a criança aprender em casa do que aprender fora e de uma forma incorreta no meio da rua, né? Então vamos lá. Número 5, vocês vão realizar a leitura desse texto. É um texto de opinião também, tá? E aqui o título dele. Por que muitos homens ainda têm preconceito com o exame, né? Então,
preconceito é gigante, muitos acabam adoecendo e morrendo por causa do preconceito. E aqui eu coloquei um personagem, gente, quem é que conhece esse personagem? É de A Bela e a Fera, né? O Gaston. O Gaston é aquele personagem másculo, que se acha o bonitão, o fortão, o machão, né? Então será que o Gaston faria esse exame? O Gaston é do tipo que não faria. Ele se acha machão demais, né? E assim, o exame não vai tornar ninguém menos homem, né? Pelo contrário, vai mostrar que é um homem responsável, que se cuida e que se preocupa com sua família. Porque, né, se adoecer e morrer, como é que vai ficar a família depois? Principalmente quem tem filhos, né? Tem que pensar. Então, ó, letra A. O texto fala sobre o quê? Aí, sobre o preconceito dos homens em relação ao exame preventivo do câncer de mama, sobre o preconceito das mulheres em relação ao exame preventivo do câncer de mama, sobre o preconceito dos homens em relação ao exame preventivo do câncer de próstata, e aí vocês vão marcar aqui a opção correta, tá bom? Não vou ler o texto na íntegra, que senão vai demorar, vai ficar aquele vídeo gigante. Letra B. Podemos caracterizar esse texto como um texto de opinião? Sim, não ou talvez. Aí vocês vão marcar se é ou não é. Eu já meio que dei a resposta lá no comecinho, né? Letra C. Esse trecho revela o teor opinativo do texto? Ó, a cada 38 minutos um homem morre vítima do câncer de próstata, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, que se chama INCA, né? Eu chamaria de ignorância, no sentido de pouco conhecimento. Ou esse preconceito tem diminuído nos últimos anos, graças às campanhas de conscientização, como o Novembro Azul. E aí, aqui, qual dessas tem uma opinião? Tem uma que tem a opinião de uma pessoa. E aí vocês vão marcar um X, tá? Voltem no texto para ver. Letra D. Qual é a intenção do texto? Ou seja, por que ele foi escrito? Esse texto tem uma intenção. A de manter o preconceito e o receio dos homens em realizar o exame de prevenção ao câncer de próstata. A segunda, acabar com preconceito e receio dos homens em realizar o exame de prevenção do câncer de próstata, ou não há nenhuma intenção, não há nenhuma outra intenção no texto, somente informar, só informar só. O que vocês acham? Então vocês vão marcar a opção correta. Aí aqui nós terminamos com a arte, né? Novembro Azul, fique bem, cuide-se bem, todos juntos na luta contra o câncer de próstata, né? Então, tivemos aí o Outubro Rosa, que é sobre o câncer de mama, e agora o Novembro Azul sobre o câncer de próstata, tá, gente? Bom, aqui são as referências, onde o professor tira, né, os textos, onde ele pesquisa tudo. Espero que vocês tenham gostado da atividade, foi elaborada com muito carinho, com muita dedicação. Façam da mesma forma, com carinho e dedicação. A gente retribui o que recebe, né? Então, um abraço para vocês. Precisando do professor, é só chamar. Lembrando, gente, que tem que copiar no caderno. Ah, professor, os textos também, com aquele capricho, tá bom? Façam com muito capricho. Um abraço para vocês.